E hoje, o que nós vamos aprender nessa aula? Como você vai começar o seu negócio de consultoria lucrativa e fechar o seu primeiro contrato de R$ 1.500. E aí eu vou dizer que nós somos mais ousados em dizer que mesmo que você nunca tenha atuado como consultor. E aí depois a gente vai responder, inclusive, algumas colocações que o pessoal colocou no Facebook, realmente, mesmo sem nunca ter atuado. E não é querer enganar cliente, tá? A ideia que a gente vai mostrar é que você pode fazer isso e depois você tem ferramentas para entregar aquilo que você prometeu. Outra coisa também, que o público que vem para essa aula, né, esses 500 e poucos inscritos que estão nessa aula, são pessoas que têm uma formação. Então, se você chegou aqui, possivelmente você tem uma formação, por isso você soube da nossa aula, ok? Não é a pessoa que saiu da faculdade agora ou que terminou o ensino médio que vai fazer esse tipo de serviço. Então, é só para a gente alinhar muito bem, ok? Então, o que eu vou te mostrar é como fazer isso, ensinando como fazer o que você gosta, sem ter que bater cartão, utilizando uma ferramenta registrada e validada, com modelos de documentos e contratos prontos. Olha só, então tá tudo aí. E ainda o melhor, que é com total liberdade de tempo. Quem não quer isso hoje, né? Todo mundo quer. E aí vou dizer para você, você tá aí, se dedicou nesse seu horário para assistir essa aula, mas você talvez queira saber quem sou eu, né? Eu sou a doutora Kellen, conhecida como a Pitbull das consultorias. Vou lá, resolvo os maiores pepinos. Sou criadora do FAIS, que é uma ferramenta de análise e estruturação de empresa. E nos últimos 10 anos, eu realizei consultorias de reestruturação de empresas e planejamento estratégico. Já trabalhei em instituições de ensino, de comércio, indústrias, transportadoras, e sou doutora em educação, mestre em administração estratégica e graduada em administração e educação física. E casada, né? Tenho uma filha chamada Duda e amo muito o que faço. Amo muito o que faço, prestando consultoria, resolvendo um monte de problema das empresas. Isso me dá muita realização. E, Wesley, se apresenta aí um pouco para o pessoal, Wesley. É isso aí, tudo bem? Boa noite a todos. Bem, eu sou o Wesley, é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês nessa aula. Vou estar dando aqui o suporte, mas eu trabalho junto com a doutora Kellen e tenho aí uma vasta experiência na área de finanças. Já atuei em diversas empresas, inclusive por mais de 10 anos como diretor financeiro. Minha especialidade são em finanças. Sou co-criador aí do FAIS, junto com a doutora Kellen, né? E depois ela validou essa ferramenta no doutorado. E nos últimos 10 anos aí a gente tem realizado consultorias e eu tenho focado principalmente em reestruturação de empresas, finanças, né, renegociação de ativos, passivos. Então, assim, a gente gostaria de contribuir com vocês e trazer um pouco do nosso conhecimento. Eu sou mestre em controladoria e contabilidade e tenho aí 2 pós-graduações, uma no Canadá, outra na Inglaterra pelo IFRS, e a gente está aqui para justamente ajudá-los com esse conhecimento que a gente possui. Isso aí. E o que você vai aprender durante essa apresentação? É muito importante você saber. Primeiro, como realizar um diagnóstico empresarial para conseguir o seu primeiro contrato de R$ 1.500, ok? Como você fechar esse primeiro contrato sem precisar sair do atual emprego. Porque a gente não quer ninguém aqui, vou jogar tudo pro ar e vou me aventurar. Não, a gente preza por um bom planejamento e quer que você faça isso de uma maneira segura. Ou encontrar uma fonte permanente de receita, de renda, né, digamos assim. Como que você também evita a objeção contra consultores? Porque todo mundo, né, às vezes reclama de consultor que vai lá, fica apontando hora e não resolve as coisas. Então, hoje você tem esse tipo de problema que você tem que responder para os clientes. E um novo jeito de transformar serviço em produtos palpáveis, ok? Então, é isso que a gente vai apresentar nessa aula de hoje. Espero que você esteja pronto para que a gente possa seguir. E por que é importante agora você aprender isso?
Primeiro, porque a maioria dos consultores, eu posso dizer, de carteirinha, que está completamente errado. Por quê? Porque eles vendem horas e não vendem resultados. Essa é, assim, posso dizer que foi a minha descoberta, que quando eu passei a vender resultados, eu comecei realmente a vender muito mais. E porque talvez você esteja insatisfeito com o seu emprego. Então, por isso que é importante você aprender isso agora. Porque talvez você já tenha muita experiência e até pode ser substituído por um profissional mais barato. Mas, quando isso pode ser algo ruim, você pode usar essa experiência para auxiliar outras empresas. E porque talvez você gostaria de aproveitar mais o seu tempo com coisas que lhe dão prazer. Né? Quando você trabalha com consultoria, você não tem que acordar todo dia às 6 da manhã para bater cartão numa empresa. Não, você vai organizar a sua agenda, pode acordar cedo, mas vai para fazer uma atividade física, para ficar com quem você gosta da sua família, então realmente aproveitar essa vida, como diz, é uma só, né? E isso é para você? É uma coisa que você tem que se perguntar. Se você, então, está em um emprego que você não gosta e quer ter o seu próprio negócio e tem as condições, né, eu digo que isso é para você. Se você está preso a um trabalho de 8 horas ou até mais e quer mais flexibilidade, eu digo que isso é um negócio para você. E se você quer aumentar a sua renda com um negócio verdadeiro, né, não é fazendo mágica, é um negócio realmente verdadeiro, isso é para você. E se você quer ser um profissional reconhecido na sua área de atuação, eu digo também que é para você. E claro, quem é que não quer mais tempo, mais autonomia e até mesmo mais dinheiro? Então, é para você. Se você deseja uma das coisas dessa, ou tudo isso, quem é que quer? Diz aí para mim, quem é que gosta disso? Então, fique aqui que a gente vai explicar direitinho. Porque se você está num emprego, às vezes, medíocre, né, e foi deixado de lado por já ter alcançado um salário muito alto, eu digo que você pode ter um negócio com pouco investimento e altamente lucrativo. Você tem que aproveitar tudo isso que você investiu na sua carreira. Foi isso que eu pensei para mim. Eu ficar dentro de uma empresa, se eu posso aproveitar esse conhecimento que eu tenho e ganhar muito mais e ter mais flexibilidade. Então, se você está preocupado com desempenho, por causa da crise no trabalho, por exemplo, com crise no Brasil, digamos, então é para você, porque você vai descobrir que quando tem crise, é o melhor momento para a consultoria. E eu posso dizer que isso está refletindo para a gente. Se você começou no mercado de consultoria e não está tendo bons resultados, isso também é para você. E agora vamos botar nossas regras da casa. Então, isso não é para quem acha que cliente cai do céu, para começar. Então, assim, se você acha que vou ter a minha consultoria e vai vir cliente caindo do céu. Não, não é assim. Isso não é para quem quer um bico, né, enquanto procura emprego de carteira assinada. Então, também não é para você. E claro, os meus resultados, eles não são típicos. Mas a maioria das pessoas que se dizem consultores, eu vou dizer, elas nunca vão conseguir ter bons resultados, porque na verdade elas estão em busca de um novo emprego de carteira assinada. Então, o que eu tive como um conflito inicial, né? Eu trabalhava mais de 10 horas por dia, talvez você possa se identificar comigo. Eu pensava que deveria trabalhar mais e mais, porque assim eu ganhava mais dinheiro. Só que eu chegava em casa cansada, via que podia trabalhar, que podia ganhar mais, porque eu sempre me qualifiquei. Então eu comecei a avaliar, eu ganho isso hoje na empresa, mas a minha qualificação, fiz mestrado, doutorado, então eu podia ganhar mais. Eu morava em Florianópolis e olha só o cúmulo. Eu não podia ir à praia em pleno verão. Então você fica pé da vida, né? E eu tentava vender consultoria por hora, que foi o que eu aprendi, e aí eu vendia mais barato. Eu vendia mais barato essa consultoria. Até eu fazia de graça algumas vezes. Ele quer conversar com o pão dele. Tá bom. Agora minha filha veio aqui. Olha só como é bom você poder trabalhar em casa. O fundo do poço, aí, Wesley, fala aí como é que foi seu fundo do poço. Pois é, Kelly, nós estamos sem a imagem, tá, do slide. Tá. Mas vou explicando aqui rapidamente. Bem, eu trabalhava como executivo de uma empresa com várias filiais, trabalhando aí 12, 14 horas por dia, o que eu acredito que às vezes é comum para muitas pessoas, né? E simplesmente cheguei num ponto que, devido ao estresse,
acabei tendo uma encefalite viral e fiquei aí internado por 10 dias, 5 dias na UTI, e dos quais completamente apagado, e graças a Deus não fiquei com nenhuma sequela, né? Mas correndo um risco, inclusive aí um risco de vida, né? Ou de morte. E foi nesse momento que a gente realmente chega no fundo do poço que a gente começa a repensar aquilo que é importante, aquilo que a gente dá valor na vida da gente, aí a gente começa a repensar naquelas coisas que realmente a gente deveria fazer e não faz. Então, eu espero que você não chegue nessa situação, né? Que você consiga repensar, porque, na verdade, a grande verdade é que a gente veio ao mundo sem nada e a gente vai embora e também não leva nada, né? Portanto, muitas vezes a gente se preocupa muito nesse meio do caminho. E aqui a gente descobre que, trabalhando na consultoria, a gente tem justamente essa flexibilidade, essa liberdade. Voltar aqui o áudio. Ok. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu só minimizar o Wesley. Ok, só tô. E realmente, quando a gente chega no fundo do poço, a gente tem que pensar numa hora que a gente tem que ter um ponto de virada. E realmente eu tive meu ponto de virada quando eu comecei a avaliar alternativas. Wesley, tá vendo? Agora tá me aparecendo aí, é isso, né? E estão ouvindo legal. Positivo. Estou te vendo Okay. E ouvindo. Perfeito. Então eu tinha uma formação e poderia ganhar mais com isso, ter mais flexibilidade e qualidade de vida também. Então, assim, evitando aquela prisão que eu tinha num trabalho tradicional. E aí, o que realmente eu estava cansada? Eu estava cansada de que cada cliente novo ter que inventar um jeito para conseguir entregar o que eu tinha prometido. Então, eu resolvi, no meu doutorado, junto com o auxílio do Wesley e outras pessoas na universidade, desenvolver o FAIS e passei a vender resultados e não horas. E eu posso dizer que aí realmente foi o ponto da virada. E eu pergunto para você está pronto para aprender como fechar o seu primeiro contrato de consultoria? Então, vamos combinar algo. Eu quero que você desligue celular, Facebook, pegue uma caneta e papel, tá? E a gente comece agora mesmo. Vamos lá. Então, como realizar um diagnóstico empresarial? Essa é nosso foco da nossa aula. Como fechar o seu primeiro contrato sem sair do trabalho atual? Como evitar a objeção contra consultores? E como transformar serviços em produtos? E é isso que a gente vai aprender agora. Como realizar um diagnóstico empresarial através de uma ferramenta validada e registrada. Isso é mais interessante ainda. E vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só um pouquinho. Como é que você vai realizar um diagnóstico através de uma ferramenta validada e registrada? Então, por que é importante? Com o diagnóstico, você vai conhecer melhor o cliente e ele também lhe conhece melhor. Então, sem maiores riscos para ambas as partes. Além, claro, do investimento do empresário ser menor. Então, antes dele fechar um contrato com você de 24 meses, 12 meses de consultoria, e você vai fechar um diagnóstico com ele. E você vai dizer para ele, olha só, como é que eu trabalho? Eu fecho um diagnóstico, esse diagnóstico é para que você conheça o meu trabalho, eu conheça melhor a empresa e eu saiba, inclusive, a melhor forma, o quanto eu posso cobrar de uma forma justa. Então, quando você já chega num empresário falando que você está preocupado de como você vai cobrar esse valor dele para que seja um valor justo para todas as partes, o empresário ele já fica assim, pô, esse consultor é diferente. Então, eu sempre uso essa estratégia. Então, anota aí no seu caderno, você fazer um diagnóstico. Mas aí não é aquele diagnóstico de 100 páginas, 200 páginas, que você fica 2 meses na empresa e no final você conclui e diz para ele, ó, você está muito ruim. Não, isso aí são os outros consultores. Nós fizemos diferente. Você vai lá nesse cliente, vai fazer um diagnóstico muito rápido e você vai dizer para ele, ó, você está bom nesses pontos, ruim nesse, você deve fazer isso, isso, isso. Você, inclusive, vai entregar a ele um plano de ação. E aí, você vai poder depois, a gente vai mostrar, que você, desse diagnóstico, que a ideia é que você feche o diagnóstico para depois fechar outras consultorias com o mesmo cliente,
que você vai fechar esse diagnóstico e quando você entregar esse plano de ação, o cliente ele vai ter a seguinte opção. Ele pode fazer o plano de ação sozinho, porque você já disse o que ele tem que fazer, ou ele vai te contratar para tocar esse plano de ação, ok? Estão visualizando? Está visualizando aí legal, Wesley? Sim, Kelly. Tudo certo. Tá, não, beleza. Então, e o investimento do empresário, ele é muito menor. Por quê? Porque você não vai vender horas para ele, você vai vender um diagnóstico. Então, você vai ficar uma manhã lá no cliente, vai pegar o material que você precisa e você vem para casa, fica no teu escritório ou no mesmo trabalho onde você ainda está e você faz esse diagnóstico para o cliente. E, então, o que você irá vender o seu primeiro produto? Um diagnóstico empresarial. E esse diagnóstico empresarial, eu digo, hoje, eu e o Wesley, a gente vende o diagnóstico por R$5.000. Mas, se você pode fechar por 5 mil, só que por que a gente colocou 1.500? Primeiro, para ninguém ficar achando que a gente estava inventando coisa, né? Então a gente quis ser mais pé no chão. Eu tenho a mania de ser muito pé no chão, então eu falo que você pode vender o primeiro diagnóstico por 1.500, né? Às vezes uma empresa menor que não tenha condições de pagar um valor mais alto, ou até mesmo como às vezes você não é conhecido, então 1.500 é um valor justo. E com a FAS, você somente faz as perguntas, preenche e tem todos os resultados de quanto a empresa está profissionalizada. Então, essa é a ideia, é você mostrar para o cliente, o que você vai mostrar para ele? Você vai mostrar, depois que você aplica, faz para fazer o diagnóstico, você vai mostrar isso aqui, ó, tanto 20% atende dentro da profissionalização, quanto a empresa está profissionalizada, são perguntas direcionadas, e 80% o quanto ela não está profissionalizada, o que ela precisa para melhorar. Então, você já dá isso para a pessoa e ela já fica assim, pô, então eu tenho que melhorar bastante. E claro, você vai dar o plano de ação para que ele saiba o que ele tem que melhorar. E como que você pode fechar esse primeiro contrato sem sair do emprego atual, né? Não foi isso que a gente prometeu? Então, vou dizer para você que você pode identificar na região empresas que você se identifica, por exemplo, pequenas e médias empresas inicialmente, né? Você não vai lá chegar numa empresa muito grande, se caso você não tenha experiência. Mas se você já tem, ok, pode ir nessas empresas. E então você tem modelos, por exemplo, mercados, escolas, marcenarias. Então, você sabe que pode ir nesses locais para que você consiga oferecer o seu serviço. E como é que você vai oferecer? Eu vou te perguntar, quem é que compra consultoria empresarial? Não adianta você anunciar no Google, consultor empresarial. Eu vou dizer, quando uma empresa ela está no fundo do poço, ela está precisando, ela está com problemas, você acha que ela vai procurar no Google quem é que pode ajudá-la? Não. Ela vai fazer o quê? Ela vai querer falar com alguém que já teve o consultor e esse consultor vai ser indicado. Então, fica difícil você ficar divulgando no Google, no Face, eu sou um consultor. Não, então geralmente a vida de consultor é mais por indicação. Mas como que você fala direto com o dono? Porque o objetivo de você falar para que você feche o seu contrato, é falar direto com o dono. Você não vai falar com o gerente ou com um outro funcionário, porque se você for lá oferecer os seus serviços, a primeira coisa que for um gerente, ele vai dizer, acho que esse consultor vem aqui para me demitir. Mas se você for conversar com o dono, então o dono vai ver o quanto ele está precisando da sua ajuda. Então, olha só uma dica legal que eu tenho para vocês e quero saber se alguém já utilizou dessa estratégia ou não. Para que você saiba quem é o dono, como que você precisa, como é que você descobre quem é o dono? Se você for nesse site, no registro.br/2/ROA, você informa o site lá, imagina que você identificou uma empresa perto da sua casa ou até mesmo na sua região. Você vai informar o site e você vai colocar aqui embaixo, faça sua consulta, você vai colocar o site, vai clicar em consultar e aí você vai descobrir quem é o dono da empresa. Como? Quando você criou a sua empresa ou quando você inventou de comprar um registro, você vai colocar o nome de quem esse domínio?
no seu nome. Então, normalmente, assim, quase que 90%, geral só se for em grandes empresas, o registro BR foi feito no nome do dono da empresa. E o seu objetivo é falar com o dono da empresa. O que você achou dessa dica? Comenta aí pra gente. O que o pessoal está comentando, Wesley, que eu não tô conseguindo ver aqui os comentários. O comentário do José Pedro, que ainda não utilizou aí essa estratégia, né? E aí? Opa, José Pedro, então anota aí. Christian também não, né? E aí, pessoal? Maurício comentando, ótima dica. Depois vamos no LinkedIn procurar o perfil dessa pessoa. Exato, é uma boa estratégia realmente, Maurício. O Fernando, isso mesmo. Super interessante. Né? Exatamente. A ideia é essa, né? Você localizar quem é a pessoa e a partir disso daí. O Alessandro pedindo para colocar de novo aí, Kellen. Eu vou depois disponibilizar o aqui também. Voltar aí o link para eles. Ah, né? volta, não tem problema. Deixa eu voltar aqui na frente. Ó. É isso aí, João. Adorei a dica, vamos pôr em prática. Isso aí. Então, já coloque em prática porque vale a pena, tá? Eu já fiz essa aula uma vez e teve uma aluna que na hora disso não acreditou muito, mas no dia seguinte ela fez isso e recebeu uma resposta do dono para já marcar uma reunião. Então, aproveite porque funciona mesmo, tá bom? Então, você faz isso, informa o site e você descobre quem é o dono. E o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para ele oferecendo um diagnóstico empresarial. Mas você não vai dizer para ele, oi, tudo bom? Aqui você não quer um diagnóstico? Não, você vai olhar o site dele, faz isso realmente que o colega falou, de olhar no LinkedIn, conhecer mais a pessoa. Para quê? Para que você faça nesse e-mail, gere curiosidade para que realmente o dono queira marcar uma reunião com você, tá? Então, o objetivo é agendar uma reunião. Então, você vai olhar o site dele, se o site não está carregando muito, você vai lá e diz para ele que o site está lento, tenta ligar na empresa dele, ver quanto tempo demora para atender o telefone, sabe? Você tem que criar alguma curiosidade ou já mostrar de cara para ele que você realmente pode ajudá-lo, ok? Então, espero que tenha valido muito bem essa dica. E aí, o que você vai fazer na reunião? Então, você foi lá, qual foi o passo? Você identificou quem é o dono, olhou o site, olhou o perfil dele, viu que você pode ajudar, você vai enviar um e-mail para agendar uma reunião. Feita a reunião, você vai muito preparado. Você vai preparado e aí o objetivo é você fechar esse diagnóstico. Falando como eu disse, de que você vai fazer o quê? De que você vai explicar, não, eu trabalho, faço um diagnóstico, porque é legal, para você me conhecer melhor, saber se eu sou um consultor que te entrega as coisas no prazo, para eu também ver o quanto eu posso ser justo em cobrar para você, e aí você já diz para ele, na hora, não tem aquela de ficar, eu vou te mandar uma proposta, não é, o teu objetivo é fechar na hora, e você na hora, você já vai dizer para ele o valor do diagnóstico. De novo, você pode cobrar de R$ 1.500 a R$ 5.000, não tem problema, tá? E isso você pode fazer sem sair do seu atual emprego. Lembra que também uma da nossa promessa aqui é que você possa fechar o seu primeiro contrato sem mesmo você sair do seu emprego? Então, e como é que você vai... Eu vou dizer como é que você faz isso sem sair do seu emprego, né? Então, você faz isso pelo site, você vai mandar e-mail, não precisa... marcou, agendou com o cliente. Eu gosto sempre de agendar, ou logo cedo ou final de tarde. Nesse dia você conversa com o seu chefe, né? Sai um pouco mais cedo ou chega um pouco mais tarde, para que você consiga fazer essa sua primeira reunião. E então você pode fazer isso mesmo sem sair do emprego. E como é que você evita essa objeção contra consultores? Realmente, porque o que acontece? O perfil de muitos consultores, ele é muitas vezes sem o compromisso com o resultado, tá? É isso que eu e o Wesley, a gente tenta mudar e tenta criar essa comunidade de pessoas focada em dar resultado para o cliente. Ter esse compromisso mesmo. Por quê? Porque aí não queima o filme, né, digamos assim, da nossa categoria, né? Porque as pessoas simplesmente vão lá, ficam marcando horas, não dão resultado, cobram muito caro, e os donos de empresa estão realmente muito cheios, saturados de consultores que fazem isso. E muitos consultores acham que isso também é um passatempo. Vende hora, não vende resultado, então isso não ajuda em nada, e usa como um bico quando está desempregado. Então, assim, vamos lá. Você quer ir para a carreira de consultor. Quando eu falo que você pode fechar o seu primeiro contrato, mesmo estando trabalhando, sem sair do seu emprego, você pode fazer isso.
Agora, a partir do momento que você entregou o primeiro contrato, gostou e viu que você pode realmente seguir uma carreira, então você vai lá e a carreira de consultor vai ser a sua primeira carreira, ok? Então, isso que é importante. Então, não é um bico. Então, você deve abordar de forma diferente, tá? Como é que você vai vender seus produtos? Então, no e-mail você vai enviar, né? E na reunião da apresentação, o foco deve ser os resultados. É isso que você vai tratar com a pessoa. Você faz perguntas. Eu digo que o mais importante numa reunião de fechamento não é você querer oferecer, vender, é você dar resultado, mostrar para o cliente antes o quanto você pode ajudá-lo. E como que você ainda pode estar trabalhando? Venda produtos e não as suas horas. Por quê? Porque se você estiver trabalhando e você quiser iniciar a carreira de consultor, como é que você vai dizer para essa empresa, eu vou vender 8 horas para você, você vai ficar 8 horas lá e o seu trabalho? Então você vai vender produtos. Então se você fechou um diagnóstico, você vai entregar um diagnóstico. E a gente vai ver outros produtos aqui também. E já entregue muitos resultados na reunião, como dicas de melhorias e exemplos, né, que você pode dar para esse cliente. E como é que você transforma, de novo que a gente prometeu também para essa aula, como é que você vai transformar serviços em produtos? Por que eu resolvi fazer dessa forma? Porque os serviços, eles não são palpáveis. E aí, quando você transforma em produto, por exemplo, você transformou o diagnóstico num produto, você vai entregar um relatório, um papel para essa pessoa, para o dono da empresa. Então, ele pegou um produto. E aí é bem assim, você entrega o diagnóstico e recebe o dinheiro. Inclusive, na reunião, você vai falar para o dono da empresa, inclusive, você nem paga nada para mim, daqui 30 dias ou daqui 10 dias eu te trago o diagnóstico, eu só preciso desse documento, vou vir aqui uma manhã, a hora que eu te entregar o diagnóstico, você me paga. Então, o cara fica assim, olha só, geralmente os consultores vêm aqui, querem metade no início, ou às vezes querem que a gente pague adiantado. Então, de novo, você tem que fazer com que ele realmente sinta segurança e veja que você não é um aventureiro. E como é que você transforma serviço em produto? Primeiro, você torna um diferencial e entrega algo palpável, que foi o que eu falei. E um exemplo para que você transforme serviços em produtos é o mapeamento de processo. Hoje mesmo, eu fui encerrar um projeto num cliente que sobre mapeamento de processo. Então, eu levo um monte de coisa para ele. Eu levo todos os processos mapeados, eu levo uma lista dos processos que foram mapeados, eu entrego para ele os arquivos em PDF, sabe? Então, ele pega um monte de coisa na mão, é palpável, ele sabe por que está pagando você. Ele não está pagando você por hora. E aí eu vou dizer que com um dia de visita na empresa, você mapeia pelo menos 20 processos. E aí eu vou dizer, doutora Kelly, tudo isso? Dá sim, tá? O que você vai fazer? Você vai levar folhas, né, claro, folhas em branco, e você vai fazer à mão mesmo, vai fazer os processos, depois você volta para casa e vai fazer o mapeamento, o desenho propriamente dito em softwares específicos, tá? Uma dica que eu uso de software para mapear processo é o Lucidchart, tá? Ele é um sistema web, existe também o Visage, existe o Visio, mas eu gosto do Lucidchart porque ele é web, não precisa instalar nada, e ele é muito mais fácil de utilizar, e você pelo menos está usando algo que não é pirata, tá? Então é só uma dica aqui. E você vai fazer o quê? Você vai lá mapear num dia o cliente, então, de novo, você vai pedir um dia de folga para o seu chefe e vai visitar o seu primeiro cliente. Vocês acham que é possível fazer isso? Né? Então, eu acredito que é porque foi assim que eu comecei. Então, assim, eu estou dizendo, uma vez eu vi essa frase, que se você quiser chegar em algum lugar, pergunte para alguém que já chegou, quem já fez. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu já fiz, como eu fiz. Então, fica muito mais fácil. Não estou inventando coisa, né, mirabolante. Então, se você vender cada processo por R$300, por isso que eu estou dizendo, cada empresa tem pelo menos 20 processos. Vamos lá, a gente pode ir falando alguns, né? Processo de vendas, processo de compras, processo de contas a pagar, contas a receber, gestão de contratos, o próprio processo da operação. Então, e você tem ainda mais processos específicos da empresa. Então, você tem esses processos. E aí eu pergunto para você vai lá na reunião de diagnóstico.
você, na própria reunião, você já pode perguntar para o cliente, você já tem os seus processos mapeados? Lembra? As perguntas certas. Aí a pessoa olha assim, não, a gente não tem. Você, é importante que você tenha os processos mapeados para que você evite a dependência por determinadas pessoas. E além de você reduzir tempo de processo, que automaticamente você vai diminuir custo na sua empresa. Olha só, o cara já fica assim, realmente. Então ele já vai gostando daquilo que você está oferecendo. E eu digo para você que se você vê cada processo por R$300, você já vai ter aí 6 mil, e cada empresa, né, pelo menos tem seus 20 processos. Então, olha só, eu falei que vocês podiam ganhar 1.500. Só nessa outra oportunidade que eu falo aqui, eu digo que você já pode ganhar os 1.500 do diagnóstico e mais os 6 mil que você pode mapear processo. Hoje eu cobro R$1.000 para... o software, o nome do software é Lucidchart, né? Eu esqueci de falar para você. Wesley, coloque aí, ó. Esse aqui é o Lucidchart, tá? Vocês podem... Ele tem versões que você faz gratuito, tá? É muito legal, muito fácil de utilizar. E é isso que eu falei. É o quê? É uma forma que você tem de não usar programas piratas, tá? E ele já tem o BPMN 2.0, né? Que é a parte de mapeamento de processo dentro da certificação. Então, ajuda bastante vocês. Então, olha só o quanto vocês já conseguem ganhar aqui. Aí eu pergunto, você acha que é possível? Vamos lá, quero comentários aí, você me diga se é possível você cobrar R$300 para mapear o processo. Eu acho que é barato, tá? Mas olha só, se você vai mapear 20 processos, você já ganhou, no mesmo cliente, você ganhou os 1.500 do diagnóstico e você fechou mais 20 processos que você vai fechar por R$6.000. Eu falo 300, mas eu digo que há uns quase 10 anos atrás, os meus primeiros processos que eu mapeei, eu cobrei 400. Mas, de novo, né, eu tenho a mania de dizer que eu sou pé no chão, então, para não dizer que eu estou falando um valor que talvez você não consiga, eu falei, então, para por baixo, vamos começar com 300. Mas você fica à vontade, porque pode se cobrar realmente mais, e eu falo porque hoje eu cobro R$1.000 para mapear cada processo. Porque mapear processo não é você ir lá fazer umas figurinhas, um fluxograma, é você entender o negócio da empresa, tá? Olhar como ela faz hoje, então a gente fala que é o as is, né? Como que está, e depois você vai sugerir como que deve ser. Como que deve... Então, você vai mapear isso que você tem que oferecer para ele. Você não vai só mapear o processo. Então, ir lá tirar uma foto do que está ruim não ajuda o dono da empresa. O que você vai fazer é mapeia como está e depois você sugere melhorias para que você otimize os processos. Então, você vai estar entregando aí duas coisas para ele. Os processos mapeados e os processos otimizados. É possível fazer isso? O que vocês acharam dessa dica de transformar produtos em serviços? Isso aí. E eu vou dizer para você que eu só falei em diagnóstico e mapeamento de processo. Vocês acham que isso é possível? As empresas estão precisando disso? E eu falo para você também, não é algo que é possível que, às vezes, pequenas e médias empresas consigam pagar para você isso? Uma empresa hoje que fatura R$50.000, ela tem plenas condições de pagar isso para você e você tem plenas condições de aumentar muito a produtividade e melhorar muito essa empresa. Então, tem muita condição de você conseguir fechar e ajudar esse empresário. E se você for para um nível de empresas que faturam mais fácil ainda. E eu vou mostrar para vocês, esse contrato ele foi de 2011. Eu vou dizer que esse foi um dos primeiros contratos meus. Eu fechei esse contrato, eram 16 meses, e eu fechei por R$18.000 por mês. Então, eu digo que 6 anos atrás, digamos assim, né? Estamos em 2017. Então, eu era mais nova, uma menininha, não tinha ainda cabelos brancos,
E fui lá com a cara e a coragem e fechei meu primeiro contrato, um dos primeiros contratos nesse valor. E eu digo para você que eu ainda tinha uma cláusula embaixo, que vocês podem ver, que é de resultado, porque eu gosto de trabalhar com resultado. Então, se eu aumentasse o faturamento da empresa, eu ia ganhar 5% dessa diferença do aumento do faturamento. Por quê? Porque desde aquela época eu já trabalhava com foco em resultado. E eu digo ainda que essa empresa, só no primeiro mês, numa negociação que eu fiz no banco, em valores de empréstimo, cheque especial que essa empresa gastava, em um mês eu economizei 240 mil desses empréstimos. Então pagou meu contrato. E então, você acha, depois eu tinha meus 15 meses para fazer mais melhorias, mas o legal é isso, de que você já chega mostrando resultado para o cliente. E ainda existem outros produtos, né? Você pode, para transformar serviços em produtos, você ainda pode oferecer uma wiki com os processos online. E aí eu vou dizer que você deve oferecer. Por quê? Porque eu já fiz isso. Eu vou lá, mapeio o processo, deixo tudo lindo, maravilhoso, entrego tudo impresso. E o que acontece? Acontece que o dono da empresa, às vezes, guarda de uma gaveta. Ele não mostrava, ninguém ficava sabendo. Eu me ficava triste, pô, eu tinha gastado meu tempo, tinha dado o meu melhor, o dono da empresa tinha gastado dinheiro e ele não tinha utilizado aquilo. Então eu comecei a mudar como que eu fazia. Eu comecei a fazer a apresentação dos processos. Então, além do processo que eu tinha mapeado, eu apresentava, eu entregava um termo de comprometimento de que as pessoas tinham acesso ao processo, tinham conhecimento dele, que foram treinadas e que elas estavam comprometidas a seguir o processo. Olha só, inclusive o dono da empresa assina esse documento. Mas para que você tenha certeza ainda que as pessoas realmente vão utilizar, você deve oferecer então para o dono da empresa uma wiki. O que é essa wiki? A wiki é como se fosse aquela intranet que a gente tinha antigamente, que é um acesso que só os funcionários da empresa têm, mas é como se fosse um site e você coloca os processos lá. Então, todo mundo que entrar novo, quer saber como que as coisas funcionam, vai estar na wiki. Olha só como é legal. E por isso você pode cobrar mais R$ 1.200 para dizer assim, ó, você quer que eu ainda coloque a sua wiki no ar? Você cobra por R$ 1.200. Então, pensando bem, no mesmo cliente, você já ganhou R$ 8.700 no único cliente, porque você está fazendo um bom trabalho. Ainda mais se você for implementar o plano de ação, que você identificou que a empresa precisa de um planejamento estratégico, que a empresa precisa estruturar uma nova hierarquia, que ela precisa da inscrição dos cargos. Então, tudo isso são produtos que você pode vender e ganhar sempre ainda no mesmo cliente. Então, você vai entregar produtos, ou seja, o wiki, os 20 processos impressos, diagnóstico e os 20 processos em PDF também, tá? Então, se você realmente quer sair desta prisão do emprego e ter um negócio lucrativo e que realmente te dê maior flexibilidade de reconhecimento, eu digo que você está no caminho certo. Só com essas dicas que eu dei hoje, você pode sair amanhã, seguir e começar a implementar. Mas você também pode me perguntar, né? Pô, como que eu posso implementar essas táticas e estratégias? Então, eu vou te mostrar ainda como é que você pode fazer de uma forma mais rápida e fácil. Mas digo que com isso que eu passei para você está, dizer assim, pronto para seguir seu caminho. Mas eu vou mostrar como que eu fiz isso, sofrendo, né, 10 anos fazendo consultoria, como que eu resolvi facilitar a minha vida para realmente eu ter aquilo lá, qualidade de vida, ter mais tempo com a minha família, não ficar enfornado em cliente, ficar inventando modelos e mais modelos. Ou seja, o que eu fiz? Eu desenvolvi no meu doutorado a metodologia FAZ. Tá? O que a metodologia FAZ? Ele é um método que eu utilizo para ter uma empresa de consultoria lucrativa. Ela é registrada no INPE, né? Foi a tese do meu doutorado e eu utilizo nas minhas consultorias. E se você quiser, claro, a minha ajuda pessoal para implementar tudo isso, né, que a gente acabou de ver aqui, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Né? Então, isso é exatamente o que faço nas minhas consultorias. Eu estou mostrando aqui para vocês hoje o que eu realmente faço nas minhas consultorias, o que o Wesley faz, porque a gente segue essa metodologia, ok? E com ela é possível você fazer um diagnóstico empresarial rápido, assertivo,
tá? Mesmo sem conhecimento e consultoria. Aí, quando um monte de pessoal falou, no Facebook, mas como? Para ser consultor, então você vai enganar o cliente? Não. Eu digo que se você usar a ferramenta Faz, você vai simplesmente perguntar para o cliente, você tem isso? O cliente vai dizer, não. Você tem isso? O cliente vai dizer, sim. E você vai respondendo ali na ferramenta para que ela possa dar o resultado do diagnóstico. E aí eu pergunto para você, isso te interessaria? Né? Algo que fosse rápido e assertivo, para você não ter que ficar inventando toda hora alguma coisa quando você for para um cliente novo? Então, você ter todos os modelos de documentos, tá? Desde e-mail de fechamento, proposta comercial, aquela apresentação, o PowerPoint que você vai mandar você vai fazer na apresentação do fechamento do diagnóstico, até um modelo de e-mail que você tem que mandar para abordar esse primeiro cliente. E além, claro, de contrato de prestação de serviço, de modelos de relatórios. Também te pergunto, isso te interessaria? Me diz aí. Sim, eu não sei se você interessa você, mas eu acho que interessa muito, porque se eu tivesse acesso a isso quando eu estava começando na minha consultoria, eu digo que eu levei lá 10 anos para realmente assim dizer assim, agora eu sou uma consultora renomada, eu não preciso buscar cliente porque os clientes vêm atrás de mim, mas se eu tivesse essa ferramenta antes, eu acho que eu tinha alcançado esse mesmo status há 5 anos atrás, tinha economizado um bom tempo na minha vida, né? Então, você ter todos os modelos de documentos, desde e-mail, modelo de proposta comercial, modelo de contrato de prestação de serviço, modelo gerencial para reestruturar a parte financeira das empresas, além de modelos de relatórios, né? Isso eu acho que também te interessaria, não é mesmo? E tudo isso nós temos prontinho para você. Então, se te interessar, você fica aí, eu vou pedir a liberdade de poder te apresentar o que a gente tem aqui para te oferecer e ver se você vai gostar. Então, quanto vale você ter tudo isso pronto para alavancar sua carreira de consultor empresarial? Eu sinto que realmente eu tenho uma missão. Qual é? É ajudar cada empreendedor a manter a sua empresa aberta e com lucro para poder sustentar a sua família com dignidade, dormir tranquilo e manter a vida de outras famílias que dependem desse empreendedor. Porque quando a pessoa abriu uma empresa, ela não pensou em fechar. Só que ela logo vai fechar se ninguém ajudá-la. Então, o que eu proponho é que a gente realmente possa ajudar esse empreendedor a continuar com o seu sonho, tá? Só que sozinha é difícil fazer isso, né? Eu não consigo atender um monte de gente e por isso eu resolvi colocar tudo que eu aprendi, a minha experiência, e eu vou entregar para você agora, se, claro, você quiser aceitar, né, também esse desafio. E é uma grande oportunidade, tá? Uma grande oportunidade que eu acredito. Porque, eu consigo atender 5 clientes ao mesmo tempo, 5 empresas, porque eu quero manter minha qualidade de vida, eu quero entregar os resultados. Então, é importante eu ter esse limite de horas no meu dia, digamos assim. Só que se a gente se unir, mas você, possa ser esse expert. Chega lá e resolve, através do consultoria lucrativa. Consultoria lucrativa... Agora, Kellen. Oi? Kellen, travou, sumiu aí a tela da apresentação, tá? Voltou agora? Não. Mas voltou. Inclusive nós tínhamos aqui Marcos perguntando se era uma gravação. Não, Marcos, nós estamos aqui ao vivo. Estamos ao vivo, Marcos. Estamos aqui ao vivo, tá? A Andréia também, vou até responder aqui. Estão ouvindo? Só para falar aqui. Estão todos ouvindo aqui direitinho? A Andréia me perguntou, né, se tem algum papel para o cliente, o diagnóstico, para o cliente, o diagnóstico. É isso, Andréia? Sim, eu já tinha colocado para ela que tá. Já respondeu? O diagnóstico vem com, teoricamente, os problemas e ali a proposta de trabalho, né? É isso mesmo, tá, Andréia? A ideia é você já entregar para o cliente essa proposta para ele, do diagnóstico já com plano de trabalho, tá? Então, essa é a ideia mesmo. Eu vou compartilhar de novo aqui com vocês me avisam se vocês vão visualizar, ok? Já tranquilizando alguns, né, Kellen?
E o Victor deve ser mais de 10 mil, o Marcos deve ser uns 100 mil. O quê? O que é 100 mil? Quando você começou a falar sobre a consultoria que você vai apresentar agora, né? Ah, 100 mil você pagaria, Marcos? Vale isso. Você vai ganhar muito mais do que isso. Mas vamos lá. Estão visualizando a tela? Estão visualizando agora, Wesley? Então, o que é? Você vai ter esse programa, esse curso totalmente online, 100%, você acessa de qualquer lugar, tá? O que você vai ganhar? Você vai ter acesso passo a passo, desde a abordagem do cliente, modelos de e-mails e de apresentação, tipo de objeção para as vendas, tá? Cronograma de atividades, metodologia para garantir o resultado, porque às vezes você está começando e você fica na dúvida, será que eu vou conseguir entregar o resultado para o cliente? Então, nós vamos te dar essa metodologia para que você tenha essa garantia de resultado, ok? E é simples e fácil. A ideia de a gente desenvolver a ferramenta foi para isso, para facilitar essa vida do consultor. E um acompanhamento, olha só, aí eu vou dizer quanto vale, né, realmente um acompanhamento direto comigo e com o Wesley, em cada fase dos processos com seus clientes, tá? Então você vai fechar os seus contratos, você vai ter dúvida, você vai perguntar para a gente e a gente vai acompanhar para vocês. Tanto que logo de cara a gente agenda um Skype para a gente conhecer melhor você, saber quais são as suas dificuldades, para a gente realmente ajudar nesses pontos, tá? E o curso ele é todo em videoaula, como eu falei, né, uma duração de 7 semanas, com materiais complementares, que a gente acha importante para que cada consultor consiga entregar os mesmos resultados que nós entregamos. Qual é o maior desafio nosso? É realmente a gente conseguir entregar tudo para você como se fosse a gente lá fazendo essa consultoria. Nós não vamos esconder nada. Eu já ouvi de gente falando, Kelly, mas você é uma bobona, você vai ficar entregando o ouro. Eu disse assim, cara, essa é a minha missão, então eu vou fazer isso e vou fazer sem nenhum medo. O aluno vai receber um certificado para que ele possa utilizar os direitos da metodologia, tá? Então, isso é o que você tem. E por que você deve fazer isso agora? Primeiro que é uma decisão segura, tá? E o que eu tenho para você? Eu criei a metodologia com todos os processos, passo a passo, e modelos de contratos, documentos, slides prontos. E é um slide que ele está em PowerPoint, ele não está em PDF. Você vai lá e muda. Os documentos, eles estão em Word, você vai lá e muda, tá? Que foi capaz de me permitir ter uma renda superior a 20 mil por mês, com total liberdade. Eu nem cheguei nos 40 ainda, né? Porque geralmente o pessoal acha que consultor tem que ser aquela pessoa de cabelo branco, barriguda, né? Não. Então, isso é uma coisa que é bom você saber, que realmente, quando eu era mais nova, sofri até preconceito, mas depois que eu começava a dar resultado, o pessoal ainda dizia, essa menina aí é danada, né? Por isso que me apelidaram de Pitbull. O que é isso? O que isso vai fazer por você? E aí eu vou até explicar porque um pouco do Pitbull, né? Porque o meu chefe me mandava para uns clientes bem pesados, que eu trabalhava numa empresa de consultoria, de implantação de software, e aí quando o sistema não funcionava, ele dizia, Kelly, vai lá porque o pessoal vai cancelar o sistema. Eu ia lá, via que o problema não era no sistema, era em processos, que eles tinham que arrumar os processos para depois implantar o sistema. E aí, quando eu voltava, meu cliente, meu chefe dizia, pô, você é uma pitbull mesmo. Você vai lá, diz que o problema ainda é do cliente e ele ainda contrata a gente para fazer um mapeamento de processo. E era isso. Fazia os processos, resolvia, o sistema ficava bom. Por quê? Isso eu digo para todo mundo. Se você vai implantar um sistema novo numa empresa, primeiro mapeie processo. Porque quando as pessoas elas usam o Excel faz... A Juliana usa o Excel de um jeito, a Paula usa de outro. Então, é isso que você tem que pensar. Quando você vai colocar um sistema, os processos têm que estar validados. E assim, o que você vai fazer por você, né? O que isso vai fazer por você? Logo de cara, você vai ser capaz de realizar os primeiros diagnósticos que lhe renderão aí os seus primeiros 3 mil. Vamos lá, você fechou 2 diagnósticos, já ganhou 3 mil. Ou se você vai lá e fecha o primeiro diagnóstico por 3 mil, você já ganhou esses 3 mil. Você vai fazer isso utilizando o FAIS, que é uma ferramenta que foi desenvolvida e foi validada no meu doutorado. Então você vai ter todo o plano pronto e vai aplicar no seu negócio, né? Mesmo que você nunca tenha atuado como consultor. É isso que eu digo, porque você vai ter a formação, tudo que a gente aprendeu, que a gente sabe que é útil nas consultorias, a gente vai colocar para você. E eu vou te adicionar no Skype,
até, é um risco meu, porque começa todo mundo me chamar, mas eu gosto de ter dar esse apoio, tá? Para que você esteja tranquilo que terá todo o meu apoio. Isso não é mais um daqueles cursos que você compra e abandonado somente com os vídeos gravados, ok? Inclusive a nossa aula aqui é ao vivo, né? O Wesley me falou que o pessoal estava achando que é uma aula gravada. Não, é ela ao vivo, tá, pessoal? E por isso que dá, às vezes, esses problemas técnicos. Então, não é mais um daqueles cursos que você vai comprar e é abandonado com somente os vídeos gravados. Teve uma aluna minha, uma aluna nossa da última turma, que ela disse que já tinha gasto 20 mil em cursos, né, e não conseguiu colocar nada em prática. E só com as primeiras aulas do nosso curso, ela já foi lá e colocou um monte de coisa em prática. Então, isso é legal. É um feedback muito bom. Eu fico super contente, sabe? Você sentir que realmente você está fazendo algo que está valendo apenas para as pessoas. Então, isso é uma nova carreira, uma nova vida, e você vai fazer parte desse grupo seleto de experts em consultoria na prática, com modelos reais, tá? E por que na prática? Eu não sei se você já conhece esse cone do aprendizado. O cone do aprendizado, do Edgar Dale, ele fala o seguinte, né, que você aprende passivamente ou ativamente. Você parte lá desde que você, se em 2 últimas semanas, você tende a aprender, né, 10% do que você leu, 20% do que você escuta, ou seja, escutando palavras, aí você vai subindo. Até a hora que você começa a realmente ter um aprendizado ativo, que é o quê? 70% do que vocês falam, né? Então, você já está falando sobre algum assunto, participando numa discussão. Então, você realmente começa a ter um aprendizado ativo. Mas 90% do que nós falamos e fazemos é que realmente a gente consegue lembrar. Que é fazer uma apresentação, simulando experiência na vida real e fazendo a coisa de verdade. Tá? Então, a ideia é que você realmente tenha todos os modelos para que você vá lá e faça a coisa de verdade, para que você saiba que você pode se dizer, agora eu sou um consultor formado. E qual é a tua meta? Eu sou uma pessoa que adoro metas. E qual é a tua meta assim que você clicar e querer realmente fazer parte desse grupo seleto? Porque a gente vai liberar simplesmente somente 15 vagas na turma que a gente está abrindo agora, a gente vai abrir somente 15 vagas, tá? Então, esteja preparado aí, porque a hora que fechar as 15 vagas, a gente encerra. Porque, realmente, eu não consigo atender mais do que 15 pessoas na hora ali, querendo tirar dúvida, querendo fazer isso. Eu leio o diagnóstico da pessoa antes dela entregar para o cliente. Imagina se eu tiver mais do que 15 alunos. A gente não consegue dar conta. Eu ainda tenho as minhas consultorias, sabe? Eu ainda quero ficar com a minha filha. Então, realmente, eu não consigo atender mais do que 15 pessoas, tá bom? Então, fique aí antenado. E qual é a tua meta? A tua meta é fechar o seu primeiro cliente e ganhar pelo menos R$3.000 nos próximos 90 dias, tá? Essa é a sua meta. Se apertar o botão aí, você está assinando esse contrato comigo. E eu vou pegar no seu pé para que você realmente consiga. E eu estarei ali no seu pé, tá? E apoiando para isso. O Wesley, então você tem 2 pessoas puxando no seu pé. E isso é o que eu quero que você faça depois. Então, se você implementar tudo que eu estou compartilhando com você, você vai ter resultados extraordinários nesse projeto de vida. Ou seja, você, expert em consultoria. Então, essas são algumas das razões do que você deve investir no curso Consultoria Lucrativa. Primeiro, eu investi muito na minha formação para chegar até esse modelo. Foram 3 anos de doutorado, que no mínimo eu gastei uns 30 mil. 2 anos de mestrado, processo seletivo, aquela coisa toda. 4 anos e meio de graduação. Eu me formei em graduação em administração, me formei em educação física. Eu moro sozinha desde os 14 anos, então é uma coisa que realmente, quer dizer assim, eu sou muito corajosa, e sou mesmo, porque desde os 14 anos eu moro sozinha, nunca usei drogas, né, então isso é bom. Então, investimento em congresso só nesse ano, só em Mastermind esse ano eu já gastei 24.500, porque eu gosto de aprender, praticar e poder compartilhar esse aprendizado. E porque a minha mãe sempre me cobra, né? Ela diz, minha filha, Deus dá as habilidades para as pessoas, mas ele cobra também. Então eu estou sempre com essa preocupação da minha mãe cobrando atrás de mim. Então eu nem falo também dos investimentos que o Wesley fez
só um ano que ele ficou na Inglaterra, mais um ano que ele ficou no Canadá, só estudando, então pense quanto que custa isso, 2 anos de investimento na formação. Então, e o que você recebe validado e testado? Então, você tem essas 2 pessoas dispostas a poder ser seu mentor, te ajudar quando você mais precisar no seu momento de consultoria. Então, você vai ter um curso 100% online, que você pode assistir de qualquer lugar, com 7 módulos de videoaulas, acesso a FAS por 12 meses, para que você possa usar nas suas consultorias, assim como eu uso, modelo de contrato de prestação de serviço, modelo de termo de confidencialidade. Até vou dizer, o que é esse termo de confidencialidade? Você vai lá para o cliente ter acesso aos dados dele para fazer o diagnóstico. Antes de eu começar a conversar com ele, com os dados, eu digo assim, ó, está aqui o termo de confidencialidade assinado, porque é política da nossa empresa, é política minha, entregar para você, para que você saiba que é responsabilidade minha não divulgar os dados da sua empresa. Então, olha só, porque ele já vê em você essa seriedade, tá? Modelo de e-mails para fechar seus contratos, modelo de diagnóstico para reestruturação financeira de empresas, o modelo de descrição de cargos, modelo de procedimento operacional, tá? Então, e o que os alunos já falam das aulas, né? Eu achei muito legal esse comentário, porque a gente se sente realizada, né? Um aluno, o Júlio, foi lá e falou, parabéns pelo conteúdo da aula, com enfoque simples, direto, né, demonstrando exatamente a estrutura de conhecimento, habilidade, ferramenta, tecnologia e processo para redução de custo e aumento da rentabilidade. Esse é o nosso modelo de consultoria lucrativa. E logo nas primeiras aulas eu apresento como que é esse modelo, para você realmente sempre focar na rentabilidade para o cliente. E o Rogério falou o seguinte, excelente conteúdo com uma simplicidade incrível de se fazer entender. É isso que eu quero. Embora eu tenha doutorado, eu não vou ficar falando as coisas complicadas para as pessoas não entenderem, né? Tem cheio de doutor que faz isso. E olha só o que legal que o Rogério falou. Quem me dera ter esse conteúdo 10 anos atrás. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque o Rogério é um cara que fez pós-graduação em consultoria empresarial. E conversando com ele no Skype, ele falou assim, doutora Kelly, eu fiz o curso de consultoria empresarial e sabe o que aconteceu? Eu simplesmente ouvi tudo que me ensinaram na graduação. E na hora que era assim, vamos botar em prática, o que aconteceu? Ninguém me explicou como se colocava em prática. Então, esse é o grande diferencial do consultoria lucrativa, ok? E o valor que você vai receber? Primeiro, acesso ao FAS por 12 meses. Hoje a gente nem vende ele, mas se a gente fosse cobrar uma mensalidade, a gente cobraria pelo menos aí uns R$100 por mês. Então, você economizaria aí 1.200. Modelo de contrato de prestação de serviço específico para consultoria. O meu advogado, quando fez, cobrou R$800. Modelo de termo de confidencialidade, que também tem uma legislação, 400. E-mail, diagnóstico. Então, tudo isso você já teria, você já receberia, e somado isso dá 4.100. Então, o que você aprenderá na consultoria lucrativa? Primeiro, no módulo 1, os segredos da consultoria lucrativa. Como fazer muito com pouco, a estrutura lógica da consultoria lucrativa, é isso que você tem que gravar muito. Como ganhar de 3 a 20 mil com a metodologia FAS e faça seu cliente ganhar dinheiro. Então, enriquecer será uma consequência. Essa é a ideia, ok? E prepare-se para vender logo. Site, logo, fazer logo, site, empresa, cartão em 7 dias. Essa é a ideia. Módulo 2, como fechar contratos lucrativos. Então, modelos para fechamento de contratos, apresentação, proposta comercial, contrato propriamente dito. No módulo 3, você tem o quê? Entregando o que foi prometido, ou seja, seus primeiros 5 mil. O passo a passo, tá, de como fazer o diagnóstico empresarial. Fácil, rápido e lucrativo. É isso mesmo, tá? O modelo de diagnóstico, e aí você vai dizer assim, ó, diagnóstico para lá, dinheiro para cá. É quando você faz a entrega desse diagnóstico, tá? O módulo 4, como fechar contratos de alto valor com o mesmo cliente sem esforço. Foi como eu mostrei para vocês. Então, você tem, através de um plano de trabalho estruturado, você vai vender resultado e não horas. E no módulo 5, os seus produtos lucrativos. Aqui que você tem aquilo que a gente transformou de serviços em produtos, ou seja, reestruturação financeira, mapeamento de processo, o Wiki online,
plano de aumento de receitas do offline para o online, planejamento estratégico, descrição de cargos, implantação de sistema financeiro, implantação de CRM, implantação de sistema para operação, indicadores financeiros para resultado, economizando com impostos. Então, tudo isso você vai ter de produtos para vender para o seu cliente. Qual é o módulo 6? Encerramento de projetos vencedores. Porque você vai gerenciar todas as suas consultorias como projetos. Então, como que você entrega e encerra o seu projeto? Para o cliente não achar que você tem que ir lá toda hora. Tá? Então, você dá encerramos esse projeto, agora a gente pode partir para um outro. E que vem os próximos clientes. Porque esse cara, esse dono de empresa, ele vai realmente ficar vendendo você. A hora que você vai lá e faz ele não pagar mais juros do cheque especial, faz ele realmente começar a ter resultados, esse cara vai vender para você. Módulo 7, modelos para toda a vida. Aqui eu digo que tudo que a gente tiver de modelo, a gente está colocando, a gente coloca. Se eu criar mais um modelo, ou às vezes um aluno pergunta, doutora Kelly, você tem esse modelo? Temos, vamos colocar lá, tá? Então, acesso exclusivo a todos os modelos da metodologia FAIS, registrados e validados, e tudo que a gente entender que ajuda você no seu objetivo. Aqui é um pedaço de uma aula que eu apresento, os processos prontos e organizados, modelo de e-mail, modelo de apresentação, questionário, avaliação do site do prospect, como que você avalia esse site, modelo de entrega de produtos, modelo de encerramento, modelo de contrato de prestação de serviço. Então, com consultoria lucrativa, você terá os modelos para ter a sua consultoria e, principalmente, como mensurar os resultados, porque esse é o nosso foco. Por exemplo, você fará um diagnóstico, depois você vai estabelecer as metas, tá? E no final você vai entregar o que você alcançou, que é o que a gente tem um modelo de ROI. Então, tudo bem palpável para o cliente. Então, ele vai perceber, quando eu cheguei aqui, você estava assim, agora você está assim, você investiu X, eu te dei isso de resultado, então, esse é o ROI, esse é o retorno sobre investimento que você está dando para o cliente, ok? Então, lembrando o valor que você recebe. Acesso ao FAIS, 1.200, os modelos, então 4.100 você recebe assim de cara, porque você poderia fazer tudo. E não é isso. A gente tem ainda 3 bônus extras, mas é o seguinte, é somente para quem está fazendo essa aula online, hoje, tá? A hora que a gente começar a liberar é para hoje. Chegou nas 15 vagas, a gente para, tá? E quem for ver replay, então assim, por quê? A gente quer que quem está agora tenha o direito de ter benefícios. Porque quem esperou para ver replay, que a gente nem sabe se vai liberar ou não, então não vai ter esses bônus. Somente para quem fechar hoje vai ter direito a esses bônus extras, ok? Então vamos lá. Bônus 1 é o PEFC. Então, só o PEFC já é quase o curso inteiro. Então, você vai ter acesso ao nosso programa de formação de consultores empresariais por 1 ano. Então, onde você vai ter acesso a aulas com conteúdo técnico, material complementar e além da possibilidade de troca de experiência. O que é esse programa de consultores empresariais? Esse aqui é para quem está começando lá mesmo, sair da faculdade, não tem muita experiência, então o PFC é para essa pessoa. O que a gente fez? Você fecha consultoria lucrativa, mas tem alguma dúvida, alguma coisa, não quer partir para venda, ainda quer tirar algumas dúvidas de conceitos, então você vai no PFC, ok? Então só o PFC é 1.487. Esse é o PFC, tá? Aqui já com 52 aulas, que a gente já deve ter mais aulas hoje no ar. O bônus 2, que é o livro do meu amigo aí, Wesley, que é para você ir fundo. Então, como sair da superficialidade da vida e ir fundo nos seus objetivos. Então, quem fechar hoje, esse livro hoje está à venda a R$ 39,00, você vai ganhar também. Então, você fecha, já manda o endereço para a gente já vai mandar pelo correio para você. É um livro físico mesmo. E o bônus 3, também, só para quem fechar hoje, é um estudo de logomarca. Então, que se você hoje fosse fazer uma logomarca ou fazer um estudo, pelo menos as pessoas vão te cobrar uns R$600. Então, se você fechar hoje, a gente faz esse estudo da logomarca também. E por que você deve fazer hoje? Então, se você fizer hoje a sua inscrição, além do que você recebe, que vale 4.100, mais eu vou te dar os 3 bônus, que também vale somados, mais 2.126,
Então, total, só trocando figurinha, né, você já tem aí 6.226. Mas esses bônus estão disponíveis realmente somente até o final dessa aula. Que a hora que a gente liberar, a gente só vai liberar esses bônus para quem estiver assistindo hoje essa aula. E aí você vai correr lá embaixo, eu poderia realmente, somando tudo, 9.726. Eu poderia cobrar 3.500 no curso de consultoria lucrativa. Vocês acham que não seria justo? Ter meu acompanhamento do Wesley, ter todo esse material pronto que vai economizar um bom tempo na sua carreira, eu acho que 3.500 seria um valor super, super justo. Então, depois você vai ter acesso a esse passo a passo, todos os modelos que precisar, o meu acompanhamento do Wesley. Então, assim que você fechar, você já manda para a gente que nós vamos já marcar uma reunião de 30 minutos de alinhamento. E vou dizer para você que um curso qualquer teórico, por exemplo, só na área de formação de consultores e cargos e salários, eu até peguei. Se você olhar ali embaixo, olha o preço, R$ 1.500. E você vai lá, ouve um monte de blá, 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 acaba o curso, ninguém te ajuda no dia a dia, né? Isso só de uma área. O que eu ofereço aqui para você é você entender a empresa como um todo, para que você possa reestruturar as finanças da empresa. Porque o que o dono quer é o dinheiro no bolso dele, tá? Então, mais do que um MBA, por muito menos, é isso que eu quero dizer para você. O MBA hoje não sai menos de R$ 7.000. É igual o nosso amigo lá, meu amigo Rogério, que fechou e falou, ó, eu fiz um curso de MBA em consultoria empresarial, paguei R$ 400 por mês durante 1 ano e meio, e o que eu tive? Repetindo tudo que eu aprendi na faculdade. E para quê? Então você vai rever tudo isso? Não. Sem nada prático, sem saber como funciona no dia a dia. Então você termina, ganha seu certificado e tchau, né? Se vira. Então, esta é uma decisão super segura que eu quero dizer para você. Você tem a sua satisfação, né, garantida, você tem acesso ao curso Consultoria Lucrativa por 24 meses, né, você tem todo esse acesso, tem acompanhamento meu e do Wesley por 12 meses, para você ficar fera, você vai ficar fera e se sentir super seguro. E o preço, tchan, 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 tchan. E aí nós vamos liberar agora, tá? Não sei se o Wesley consegue liberar aí o preço. Ele normalmente é R$ 2.497. Mas se você fizer sua inscrição hoje, você fará por somente 12 parcelas de R$ 145,95. Eu digo que isso aqui é uma saída num barzinho, né? Você come lá você toma umas cervejas e pede uma carne e você gastou esse dinheiro. Então, olha só o quanto pouco você vai investir para um resultado tão grande, uma mudança na sua vida, ok? Isso mesmo. Você, mais do que uma pós-graduação, modelo validado, tá? Você simplesmente vai ainda ser acompanhado pela gente por 12 meses, tá? Na prática, por somente 12 parcelas de R$ 145,95. Ou 1.497 se você quiser fazer à vista. Isso mesmo, de 2.497 por somente 12 de R$ 145,95. Tá? Então imagina, ter independência, ser referência no mercado, impactar pessoas, vender com uma escala sem fim, começando hoje, tá? Eu digo que você vai finalizar, você fechou agora, você já vai receber um login, uma senha, você já começa a assistir as aulas e você já pode começar realmente estruturar toda a sua carreira de consultor, e eu digo consultoria lucrativa, porque esse é o foco, tá? Isso foi criado especialmente para você, tá? Um modelo de retorno sobre investimento, então você sabe que realmente é algo que você está investindo e que você vai ter resultado. E não existe uma informação específica, você pode estar me perguntando, né? Mas uma graduação ajuda, por isso que a gente direcionou essa aula somente para quem já tem essa formação. E caso você não tenha formação ou não tenha, você vai começar fazendo o PEFC, que é um programa de formação de consultores, e depois você entra no consultoria lucrativa, ok? E você vai ter acesso a um método exato, que eu pessoalmente utilizo para
fechar contratos de mais de 100 mil reais, poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo, ter liberdade de tempo, porque assim, quando você não está engessado numa empresa de 8 horas, você pode ir para Florianópolis numa terça-feira pagando passagem a 150 reais. Se você for numa sexta-feira, você paga no mínimo uns 1.200. Você vai na sexta e volta no domingo à noite. Olha só, ó a diferença quando você tem a flexibilidade de tempo. Então, você só precisa começar. E depois de tudo, é consequência de bom trabalho prestado. É isso que eu digo. O seu desafio é esse primeiro contrato, seguindo o método e prestando um bom trabalho. Depois é consequência daquele bom trabalho que você prestou. E você vai fechar contratos como esse. Muito mais acessível, né? Mais do que uma pós-graduação, com custo menor do que uma mensalidade, né? Vamos pensar que você vai fazer uma pós. Então, você chega lá, mensalidade 300, 400 reais. Aqui você paga 145,95. Suporte direto conosco para você nas suas primeiras consultorias por 12 meses. 12 meses nós estamos ali. E ainda melhor, se você fizer sua inscrição agora, você pode pagar em 12 parcelas, né? E vai economizar exatamente R$1.000 fazendo sua inscrição hoje. Porque de 2.497 está por 1.497. E o que você vai fazer agora? Você vai clicar no botão, né? Escolher a forma de pagamento. Você vai ser direcionado para o nosso parceiro no Hotmart, que é totalmente seguro, eu já trabalho com eles há um bom tempo, tá? Você vai receber um login e senha no seu e-mail e esteja pronto para fechar o seu primeiro contrato já nos próximos 7 dias. Então, só a gente recapitular. Você fechar o seu primeiro contrato, mesmo sem sair do seu emprego atual e nunca ter sido consultor, se tornar uma referência no mercado, aumentar a sua renda, e com uma metodologia validada, registrada e que simplesmente funciona, né? Isso em apenas 7 dias, porque você já vai fazer o primeiro módulo que já vai te deixar pronto para fazer isso. Então, realmente eu te convido a acessar agora para que você possa adquirir, ter essa oportunidade de entrar nesse grupo seleto do Consultoria Lucrativa e ter realmente a ajuda minha e do Wesley, de todo esse conhecimento que a gente tem, mas de muita prática, né? Eu acho que vai valer para você muito a prática. Isso vale demais. E ainda fica melhor, tá? Qual é a garantia que eu vou dizer para você? Que aí você não tem nenhum risco hoje. Risco zero. Por quê? Você vai comprar hoje. Aí você olhou lá, assistiu as aulas, foi falar com a doutora Kelly no Skype, não gostou da voz dela, né? Foi lá, o meu cabelo estava desalinhado numa videoaula. Não gostei, doutora Kelly, quero o dinheiro de volta. Você tem 30 dias para fazer isso. Mas eu vou dizer para você que nesses primeiros 30 dias, no mínimo, se você seguir o que a gente coloca no método, você já inclusive vai ter pago o seu curso, porque você já vai ter fechado o seu primeiro cliente. Mas eu quero deixar para você muito claro, tá? Que você tem 30 dias para se arrepender, digamos assim. Você vai fechar hoje e se ainda ficar alguma dúvida, alguma coisa, você vai simplesmente, não gostei, não quero, e você realmente vê se, não é para mim, não, basta você enviar um e-mail, tá? Para o suporte, eu vou devolver todo o seu dinheiro, tá? Então, isso é importante. Então, sem perguntas, eu vou dizer, por que você está desistindo? Não, eu simplesmente vou lá no Hotmart, até porque é o seguinte, o próprio Hotmart, ele só libera para a gente os fundos a partir de 30 dias. Então, não sou eu que tenho acesso. Agora, se você comprar agora, eu não tenho acesso ainda, só depois de 30 dias. Então, por isso que nesses 30 dias eu quero mais que você aprenda muito para que realmente você veja que foi o melhor investimento que você fez na sua vida. Sem pegadinha, tá? Você tem a minha palavra, né? Você diz, mas qual é a sua palavra, doutora Kelly? Bom, eu ainda sou da época que palavra, fio de bigode, vale muito do que qualquer contrato. Então, recapitulando, você tem acesso ao FAIS por 12 meses, que só isso é R$1.200, modelo de contrato de prestação de serviço, modelo de termo de confidencialidade, modelo de e-mail para fechar seu contrato, modelo de diagnóstico para reestruturação financeira, modelo de descrição de cargos por R$200, modelo PEFC com os 10 módulos, 1.487, o livro do Wesley, mais o estudo da logomarca, e o que realmente valeria a consultoria lucrativa, 3.500, você vai receber
9.727. Então, recapitulando, curso Consultoria Lucrativa, os 7 módulos, o bônus do PEFC, só para quem fizer a sua inscrição hoje. De novo, você tem a oportunidade de ganhar os 3 bônus e sem risco nenhum, porque você vai ter 30 dias como garantia. E a gente já está aqui tendo inscrição aí, né, Wesley? Então, vambora, que a gente está com poucas vagas, tá? A logomarca da sua consultoria você vai ter, tá? Então, garanta a sua vaga agora. Quando a gente encerrar essa apresentação, opa, mais um aqui, vamos. Então, a gente já está tendo, o pessoal já está fechando aqui, eu quero que você realmente decida agora, de novo, eu vou dizer que você não tem nenhum risco, porque você tem os 30 dias de garantia. Como é que estamos aí, Wesley? Então, Kellen, nós temos ainda 8 vagas. Opa, 8 vagas. Opa, maravilha. Então, galera, eu quero que você realmente faça parte desse grupo seleto, que vão ser 15 pessoas nessa turma que a gente vai realmente pegar na mão. Então, eu digo que você pode. Por quê? Você poderá usar toda a nossa estrutura. Porque você pode pensar nisso também. Ah, doutora Kelly, mas eu não tenho uma empresa, então eu não sei se eu posso começar. Eu digo que você pode. Olha só o que a gente preparou ainda para você. Nós podemos, através de um termo que a gente tem no nosso curso, que você pode usar nosso site, nossa logo, você recebe o cartão de visitas, o apoio, você tem nosso computador, emissão de nota fiscal, telefone, hospedagem, e-mail profissional, pasta, envelope. Você vai receber esse kit se você resolver. Isso é mais um bônus. A gente nem botou como bônus aqui, mas seria um bom bônus, né, Wesley? Então, é um bônus porque se você não tiver empresa e quiser começar nessa nova vida, nessa nova carreira de consultor, você pode usar essa nossa estrutura recebendo esse kit para que você consiga começar sem ter que gastar com abertura de empresa. Porque só se você abrir uma empresa hoje, você vai gastar, olha só, se você for abrir uma empresa, você vai gastar R$800 para abrir a empresa, o certificado digital, contador, site, logo, cartão de visita, hospedagem, mais 1.500. Então, o total que você vai gastar só para começar, então assim, até digo para você, você assistiu essa apresentação, não tem uma empresa ainda, e putz, doutora Kelly, eu gostaria tanto de começar a fazer o curso de consultoria lucrativa, mas eu não tenho uma empresa. Eu digo para você, se você fosse apresentar para fazer consultoria para qualquer empresa, você tem que ter uma empresa atrás de você, senão você vai ser só um aventureiro. Então, para melhorar essa nossa oferta e para realmente mostrar que a gente está querendo ajudar, a gente deixa que você use a nossa estrutura e você vai lá com o cartão da LKW, com o seu nome, com o seu e-mail lá, e você fecha o contrato e a parte toda de burocracia da empresa a gente cuida para você, tá bom? Então você vai economizar já de cara R$7.890 se você resolver usar a nossa estrutura. E não tem custo nenhum, tá? Tá dentro desse projeto do Consultoria Lucrativa. Lembra que eu falei da missão, que a gente quer realmente expandir, ter consultores resolvendo problemas dos outros? Por isso que a gente está fazendo essa oferta, te dando esse kit para que realmente você possa ajudarmos nessa causa, né? Que a gente possa ajudar outras empresas. Então, você vai gastar só para começar a empresa R$7.890 e eu vou te dar tudo isso por zero. Eu vou te cobrar só os impostos para emitir a nota fiscal. Então, você só tem que focar nas suas consultorias e terá uma empresa profissional te apoiando para você ir vender e entregar sem medo, ok? Você vai estar aqui, ó, esse é um modelo de cartão, inclusive é o modelo do Wesley. Aqui o nosso site, você vai dizer, ó, aqui é uma empresa, tá? Recapitulando, desconto de R$1.000, 12 pagamentos fáceis de R$ 145,85, falei isso mesmo. Tá diminuindo as vagas. Wesley, como é que a gente tá aí? Me avisa, porque a hora que acabar eu até vou parar de falar. Quantas? As últimas 5 vagas. Meu Deus, vamos lá. Eu quero que você realmente faça parte dessa nossa nova legião, né? Então, recapitulando, melhor garantia. Você não tem nada a perder. Você pode acessar as aulas e se ver que o curso não é para você, terá todo o valor investido
de volta, ok? 30 dias para você avaliar. O valor do curso de consultoria é de R$ 1.497. Eu vou dizer para você que com um diagnóstico, você já pagou o investimento. Você acha que isso é difícil? Fazer um diagnóstico? Então, você vai pagar o seu investimento com um único diagnóstico. Mas aquele diagnóstico vai gerar para você mapeamento de processo, vai gerar para você implantação de wiki, vai gerar outros produtos que você pode vender. Então, você, de longe, fora todo o valor que eu vou entregar para você, você ainda vai receber essa oportunidade de, já no primeiro contrato que você fechar, você ter o seu curso, o seu custo, né? No caso, o seu investimento, não é custo, é um investimento de volta. E você viu essa apresentação inteira. A gente está distribuindo os bônus somente para quem adquirir o curso hoje. Então, você quer ter acesso a esse método de consultoria lucrativa e você sabe que esse valor está excelente perto do retorno que isso traz. Não é isso? Então, garanta a sua vaga, aproveite esse grande desconto, tá? E os bônus fantásticos. E mais esse último bônus que já vale o curso, tá? Então, assim, tá bom, resolvemos de última hora, eu e o Wesley, colocar uma palestra que a gente faz, que é a palestra Construção de Riqueza. Só essa palestra já vale o próprio curso, tá? Então, convido realmente quem ainda está em dúvida, lembrando que tem os 30 dias de garantia, né? A minha palavra, a palavra do Wesley, e realmente que você decida hoje, porque nós temos esses 4 bônus para quem está assistindo essa aula hoje ao vivo, ok? E a minha garantia, né, que não impede que você tenha nada a perder. Então, o tempo é seu maior inimigo e a gente se encontra lá dentro, pessoal. Eu estou super animada para falar já com quem fechou a consultoria hoje, tá? Estou super animada. Meu cabelo hoje, fiz até uma escova caprichada. Então, assim, Claudiné, perdeu a palestra? Sacanagem. Meu Deus, Marcos, só semana que vem, Marcos. Eu não vou poder te garantir, tá, Marcos? Por causa do que a gente hoje tá fechando as vagas. Mas qualquer coisa a gente pode avaliar. Então, eu quero que realmente a gente está... temos uma vaga e está acabando o nosso tempo. Eu quero realmente agradecer o tempo que vocês dispuseram, tá? Para que a gente estivesse nesse momento. Eu sei que esse horário às vezes é cansativo, tudo, mas eu quero agradecer a presença. A gente tem uma vaga somente disponível e quero dizer para você, se você ainda tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder essas dúvidas, tá? Vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Para que vocês, se tiver qualquer dúvida, estou aqui ainda, tá? Embora a gente esteja só com uma vaga aqui ainda, eu ainda estou disponível para tirar as dúvidas de você, ok? Mas, para quem já está encerrando, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e coloque em prática o que a gente conversou hoje. Se você perdeu a oportunidade, coloque em prática muito do que a gente falou, mas coloque já alguma coisa em prática. Você vai se surpreender e você já vai ter resultados, ok? Wesley, quer falar alguma coisa? Oi, Kellen. Não, quero agradecer aí a todos que participaram conosco, né? Se você tiver aí uma última dúvida ou alguma questão que você queira colocar, a gente está à disposição. Mas é interessante, eu acho que algumas pessoas estavam colocando essa questão do investimento, né, Kellen? E realmente Sim. Aquilo que você falou e deixou bem claro, que simplesmente num diagnóstico você já recupera 100% do seu investimento. Então hoje você, primeiro, não tem uma alternativa de investimento num negócio com baixo capital e com retorno tão rápido, né? E é justamente isso que a gente busca trazer esse conhecimento para as pessoas, para que ajudar essas pessoas a realizar seus objetivos, a
serem consultores assim como nós somos. E uma pergunta que eu achei também bem interessante, até o Marcos colocando isso e outras pessoas também, que é o seguinte: o pessoal, a maioria das pessoas tem experiência, né? E perguntaram a respeito da formação, aquilo que a gente dá de formação no nosso curso. Então, o PEFSI, como a doutora Kellen explicou, é um curso de formação de consultores. Mas, sem sombra de dúvida, que nós vamos trabalhar com cada um e incentivar as pessoas a explorarem aquilo que elas conhecem, né? Então, a gente nunca vai recomendar que, por exemplo, uma pessoa que trabalhou, eu tenho uma experiência em finanças, não vou me aventurar em marketing num primeiro momento, né? Eu vou explorar aquilo que eu domino, aquilo que eu conheço, né? Foi quando eu comecei, né? Até a Andrea falou, né? Para mim é difícil, né? Você tem vários cursos, faculdade, que ajudou muito você. Aí eu vou te dizer uma coisa, Andrea. Quando comecei a fazer consultoria, eu estava saindo da faculdade. Na verdade, nem tinha concluído ainda. Foi quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de implantação de sistemas. Então, eu não tinha ainda a faculdade completa. E o que eu aprendi a fazer? E eu comecei, foi o que o Wesley falou, eu comecei a aprender muito a fazer processo. E até hoje eu faço processo. Se eu vou no centro fazer alguma coisa, e eu tenho várias coisas para fazer, eu fico pensando, bom, primeiro eu vou no mercado, depois, não, se eu tenho que pegar dinheiro, então primeiro eu vou no banco, depois eu vou no mercado, sabe? Então, eu já vou mapeando todo esse processo. Então, eu comecei com um processo. E vou dizer para você, sabe o quê? Eu era péssima em finanças, nem gostava muito, e hoje eu digo que eu sou expert nessa área. Olha só que coisa louca. Mas eu não comecei por aí. Foi o que o Wesley falou. Eu comecei com processo, fui dando resultado para o cliente. Com isso mesmo, a gente já vai conhecendo melhor as empresas. E para você, Andréia, e vou dizer, se você às vezes não tem nem a faculdade, o PEFSI vai te dar toda essa base. Então, por isso que é importante você fechar hoje, porque você vai ter esse bônus. O consultoria lucrativa é para aquele pessoal que já está ali, só quer os modelos, quer vender e já começar a trabalhar. O PEFSI é para pessoas que têm esse tipo de insegurança, tá? E que diferença? O que você fala? Que diferença? Que você realmente, você vai ver, né? Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Comecei com processo e hoje trabalho com finanças, mas é isso. Olha só, né? Aquela coisa, você diz, não gosto disso, sou ruim, depois você se torna melhor nisso. É uma coisa muito louca, mas vou te dizer que é realmente o que aconteceu comigo. Então, o PEFSI vai te dar esse embasamento para que você se sinta mais segura, para que você realmente possa ir lá e se tornar. Porque se você for fazer até mesmo uma faculdade, você vai ter as coisas bem separadas. E o que a gente coloca no nosso curso, por isso que o PEFSI tem 10 módulos, ele é muito conteúdo, hoje eu acho que a gente está com 59 aulas, é para que você realmente tenha esse entendimento do passo a passo. E te digo que você realmente vá, né, estude, comece pelo mapeamento de processo, se é isso que você se sente segura, e depois você vai indo mais adiante, ok? Então, eu espero ter tirado a sua dúvida. Andréia, não desista, tá? Se não for hoje, pense um pouco sobre isso, se você gosta desse caminho, desse modelo, eu acho que é bem interessante. Claudineia perguntou se vai ficar gravado. A gente ainda não decidiu, tá, Claudineia? Porque acho que a gente tem só uma vaga ainda, né, Wesley? Então a gente não sabe se vai liberar ou não, se a gente vai liberar ou não, mas vai liberar ou não o replay, tá? Mas a gente vai avaliar isso até amanhã. O Marcos, ele tem, executivo comercial com ênfase em gestão, 20 anos na área comercial, o cara é fogo, ó. Então, tenho certeza que o curso é o fechamento para a minha formação de consultoria. Isso mesmo. Você já é o cara de vendas, então, meu filho, você vai faltar tempo para prestar consultoria para todo mundo, tá? Então, acho que é o que você realmente está precisando para fechar esse seu ciclo, com bastante experiência. É exatamente isso, né, Kellen? É explorar a capacidade e o conhecimento de cada um, né? Então, é isso aí, Marcos.
O que a gente sempre coloca é o seguinte, sempre tem, você sempre sabe algo a mais do que qualquer outra pessoa. Você sabe alguma coisa que você sabe bem, né? O mapeamento de processo, André, a gente tem um módulo no PEFSI só sobre mapeamento de processo. Acho que é o módulo 5 do PEFSI. Eu falo exatamente como que você faz mapeamento de processo, desde a hora que você se prepara para ir para o cliente, até a hora que você está utilizando a ferramenta, a gente explica como você usa a ferramenta, como é que você vai entregar isso para o cliente, como é que você vai apresentar. E foi aquilo que eu falei, né? Você pode começar a fazer consultorias de mapeamento de processo para que você ganhe aquilo lá, R$300 por processo, 400, hoje a gente cobra R$1.000. Então, você tem uma grande oportunidade aí, começar pelo mapeamento de processo, tá? O André, isso até, porque depois vem sempre essa pergunta, né? André me perguntou se pode pagar no boleto. Pode pagar no boleto, tá, André? Pode pagar no boleto ou pode pagar em 2 cartões, tá? Então, você vai clicar no botão aí, vai gerar o boleto. O que vai acontecer? Talvez você pegue o boleto e o Marcos disse que já vai querer vender o nosso curso. Cara, é bom mesmo, hein? Então, assim, você pega o boleto e pode acontecer que outras pessoas compraram a última vaga, não sei, e amanhã não vai ter a vaga. Mas se você gerar o boleto hoje e pagar amanhã, a gente garante essa tua vaga, tá bom? Então, só para esclarecer essa dúvida que você, porventura tenha, tá? Mais alguma dúvida? Eu acho que é por isso, já respondi, né, a Claudinha, sobre se vai ficar gravado ou não. Então, eu não tenho certeza, tá, Claudinha? Mas se for qualquer coisa, eu posso encaminhar para você, tá? Eu não quero que você perca essa oportunidade, tá bom? Bom, pessoal... Ih, Renato chegou agora, Renato, o que aconteceu? Bom, Renato, eu vou conversar com o Wesley amanhã de manhã, hoje já está até tarde, né? Para que a gente veja se a gente vai mandar a gravação ou não, tá? Eu quero mais uma vez agradecer, Renato, estamos acabando, você chegou quase no final. Para o final, mas dizem que os últimos serão os primeiros, né? Então, vamos ver se a gente vai encaminhar ou não o link amanhã, a gente só vai ver, acho que é só uma questão aqui de tecnologia, talvez amanhã, não sei se vai ter as vagas, mas eu acho que vale a pena todo o conhecimento, todo o conteúdo que a gente passou na aula de hoje. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, de coração, tá? Tenham uma boa noite e a gente se vê por aí, quem sabe. Quem já adquiriu o curso, estou lá dentro já dando um olá para todo mundo, já vamos agendar o Skype e vamos colocar a mão na massa, porque eu adoro pegar no pé, ok? Um abração, tchau para você. Boa noite, Wesley. Tchau. Boa noite, tchau, pessoal. Um abraço.